A continuação do golpe parlamentar dado aí pelo quadrilhão de Temer, assim chamado pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal Brasileira, pode se transformar naquilo que muita gente ainda acha remoto ou acha que não aconteceria. Uma nova ditadura militar no Brasil que começaria com o nome de intervenção militar, prevendo, de acordo com o que a gente vai apresentar aqui agora, e pasme, isso é mais real do que a gente pensa, prevendo um tal de combate à corrupção. Pasmem. Para você ver o desenho do golpe militar que poderá ser implementado no Brasil, você precisa analisar os fatos de uma maneira mais completa, que é a proposta do canal Notícias Comentadas. Por isso a gente vai denunciar aqui em primeira mão, com exclusividade, o primeiro canal de notícias do Brasil, ou em língua portuguesa. Vamos denunciar o desenho do golpe militar que está sendo planejado para o Brasil, segundo aqui as evidências. O que a gente vai fazer é analisar as notícias e fazer uma comparação com o que aconteceu no passado, para ver o que estaria acontecendo. Já que o golpe parlamentar seguiu um roteiro muito parecido com golpes dados em outros países, como Guatemala, o golpe de capitalismo, o golpe militar também está seguindo o mesmo roteiro e, portanto, vai ser denunciado agora mesmo aqui no canal Notícias Comentadas. Primeiro, nós tivemos aí um vídeo publicado aqui pelo canal Notícias Comentadas, aqui pelo Morpheus, denunciando um general falastrão, que fala pelos cotovelos, se empolgou ali dentro da vaidade dele e dentro de uma entrevista, numa pergunta direta, falou que sim, o alto comando do Exército estaria pensando, então, numa intervenção militar. E eu estou falando que ele disse isso porque ele falou em nome do comando do Exército, sim. E para isso você tem que ver esse vídeo aqui, publicado pela gente. Nós gravamos, inclusive, a afirmação dele. Ele não fala no nome dele, ele fala no nome do comando do Exército. Ele diz que ele e o pensamento de muitas pessoas de dentro do comando, ou seja, e nós. Lá na frente ele fala nós, ele não fala eu. Ele fala nós. Nós, que pelo que eu saiba, é plural, são várias pessoas. Então, ele defendeu a intervenção militar. Até aí, mais ou menos, tudo bem. A gente poderia pensar, como eu mesmo pensei no momento, que ele era louco, que ele tinha fumado tinha cheirado maconha, ou fumado cocaína, ou sei lá, alguma coisa ele tinha feito para falar intervenção militar. Mas, na verdade, o que ele revelou pode ser a casquinha de um câncer que ainda existe na sociedade brasileira. Vamos aos fatos. A primeira coisa que deveria acontecer seria a reação do Comando Maior do Exército, criminalizando uma pessoa que falou em nome do comando. Mas o que a gente viu na prática foi o seguinte: o comandante diz que o Exército não punirá general que defendeu intervenção militar, notícia publicada no dia 20 de setembro de 2017. E o Vilas Boas foi que falou isso. O comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Vilas Boas, disse que não haverá punição a general Antônio Hamilton Martins Mourão, secretário de Economia e Finanças da corporação, pelas declarações em que sugere a possibilidade de intervenção militar no Brasil. Em palestra numa loja maçônica de Brasília na sexta-feira, Mourão respondeu uma pergunta dizendo isso. Bom, essa questão está resolvida internamente, punição não vai haver. A maneira como Mourão se expressou deu margem a interpretações amplas, mas ele inicia a fala dizendo que segue as diretrizes do comandante. E o comandante segue as diretrizes de promover a estabilidade baseada na legalidade e preservar a legitimidade das instituições. Quando você vê essa entrevista aqui, a primeira está aqui a pergunta do maçom, essa instituição que vive promovendo esses golpes no Brasil, e também aqui o link da entrevista publicada aqui no YouTube, em que o Pedro Bial faz uma entrevista. E você tem que ver essa entrevista também do comandante. Ele não só diz que não vai punir o general, como ele diz que seria possível sim uma intervenção militar, se você interpretar a cláusula assim, assado, se virar ela do avesso, se esticar mais um pouquinho, se puxar para cá, se puxar para lá, então poderia sim haver uma intervenção militar. Tá? No final das contas,
Mesmo você querendo entender, não, mas isso seria um absurdo. Não. Mesmo assim, o general não deixou, o comandante não deixou claro que isso estaria fora de cogitação, que isso não poderia ser feito. Pelo contrário, ele, para mim, na minha opinião, ele deixou isso claro sim, que poderia acontecer. Vocês vão escutar diretamente aqui o que o general fala, que é para tirar suas dúvidas. Veja o que ele diz sobre isso. Promover a estabilidade, jamais causar alguma instabilidade, de pautar sempre pela legalidade e, segundo, preservar a legitimidade, né, que o Exército tem. Então ele começou pautando isso. Mas depois... Né? Depois, o que ele disse dá margem, como eu disse, dá margem de interpretações, mas se você recorrer ao que está na Constituição, no artigo 142, né, como atribuição das Forças Armadas, ele diz que, ela diz ali, que as Forças Armadas podem ser empregadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de um dos poderes, e isso tem acontecido recorrentemente. Né? Aconteceu este ano. Estamos lá no Rio de Janeiro, tivemos na Espírito Santo. Em Brasília mesmo, o Executivo... Mas antes, no texto diz, o Exército se destina, as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria e das instituições. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles ou na iminência de um caos. Então, as Forças Armadas teriam um mandato para fazê-lo. E você veja que essa questão, o que ele quis dizer, mas já quis dizer... Pronto, a partir daqui ele começa então a interpretar isso ou aquilo outro. Mas você viu o que ele disse nesse último parágrafo aqui, ou na iminência de um caos. Essa iminência de caos pode ser afirmado na hora que ele quiser. Ele pode dizer agora mesmo que agora estamos na iminência de um caos e por isso as Forças Armadas vão fazer a intervenção militar e aí começa o processo de ditadura militar. Claro que no início eles vão dizer não, só vai ser uma intervenção militar até a gente consertar o lixo que está aí. Como é que vai consertar se eles mesmos participam do processo através do partido da ditadura, que é o Arena, né, que hoje é chamado de DEM? Como podem eles consertar uma coisa? Vão trocar quem? Vão trocar o Temer pelo Rodrigo Maia? Vão colocar o Eduardo Cunha? Quais são as opções de conserto que eles visam? Lembrando também que vários generais, tem general, comandante também desse povo metido em casos de corrupção. Eu me pergunto sinceramente como seria essa melhoria desse caos? Ou seria o perigo de o golpe tomar um corpo de uma autoridade inquestionável, que é a autoridade militar? Temos aqui um perigo muito grande à democracia brasileira, iniciada por um golpe parlamentar, mas que pode ser transformada sim em um golpe militar. Vamos analisar mais. Aqui no DCM está publicado no programa do Bial, Vilas Boas elogia, né, General Mourão, grande soldado, e descarta a punição. É isso que está sendo feito. Isso foi feito de fato aqui. Então o DCM também já visualizou isso. O GGN diz o seguinte: Mourão e Vilas Boas são parte de um mesmo pensar. Por Luiz Felipe Miguel, tem o mesmo pensamento. A famosa disciplina militar parece que funciona de forma bem seletiva. Vale para os que estão na parte de baixo da pirâmide e continuam a ser submetidos a todo tipo de humilhação de seus superiores devido a faltas insignificantes, reais ou imaginárias. Alunos de escola militares recrutam soldados rasos. Já o general Antônio Mourão defende publicamente um golpe militar e não recebe nenhuma punição. Em vez disso, o comandante do Exército, Vilas Boas, disse em entrevista que ele é um grande soldado, uma figura fantástica, um gauchão. Entendo que a evocação do estereótipo regional serve para minimizar a fala de Mourão, caracterizando como uma mera manifestação de fanfarronice atávica. Então, isso também funciona aqui para os militares, ou seja, os militares são seres humanos passíveis dos mesmos erros, inclusive de corrupção, de nepotismo, e também de favorecimento, porque é formado pelas mesmas pessoas. Tá? Isso está sendo publicado então aqui no GGN. Vamos seguir. Aqui na revista Isto É, que faz parte do golpe, né, a gente vai ver agora as evidências, se realmente tem fundamento isso que o Morfeu está falando. Quais são as evidências que a gente estaria já vivendo uma fase pré-golpe militar?
A revista Isto É, ou seja, uma parte da imprensa brasileira já começa a dizer o seguinte: deturpar a opinião pública. Vilas Boas reage à polêmica declaração de general sobre a crise política. Na verdade, aqui dá uma ideia de que ele reagiu como se tivesse feito alguma coisa contra. Mostra uma imagem aqui do soldado, tipo assim, vamos lá pegar o Mourão, vamos prender ele. Essa imagem que eles passam com essa notícia e com essa foto. Mas, na verdade, ele não reagiu coisa nenhuma. Ele deixou passar em branco. Ele praticamente não puniu e praticamente autorizou o cara a falar isso, continuar falando esse tipo de coisa. Ou então disse, rapaz, cala a boca, velho. A gente tá planejando isso por baixo dos panos. Tu vai lá e abre esse teu bocão fedorento para contar lá pros maçons, ainda filmado, você é burro. Né? Então, se eles estão tramando alguma coisa, isso deveria ter sido mantido em segredo. Mas a vaidade, quem sabe, aí do general Mourão não deixou isso acontecer. E aí o que ele fez? O que a revista diz aqui? A afirmação de Mourão diz que o exército cedo ou tarde se verá obrigado a buscar uma solução lá, causou preocupações e espanto de muitos. Não foi alvo de qualquer tipo de sanção pública, quer dizer, não houve reação nenhuma. Mas a revista Isto É, uma parte da mídia brasileira está comprometida em mostrar que sim, não deixe isso para lá, deixe isso quieto, vamos tapar logo, cobrir aqui o fogo, tapar com pano quente, para ninguém perceber nada. Abafa o caso e ninguém fala mais nisso, porque o cara realmente falou o que não deveria falar. Tá certo? Então é isso que a gente vê aí nessa situação. Bom, enquanto isso, o Facebook, alguém criou uma página General Mourão Eu Apoio. E está juntando pessoas. E vocês têm 150 mil pessoas, né, e que curtiram essa página, que participam da página, e 150 mil, outras 150 que seguem isso. Ou seja, existe uma organização, um grupo aí que se organizou para apoiar esse processo. E isso aqui, a tendência é que eles vão pagando mais, investindo mais para que isso aqui cresça. E aí, amigo, você vai declarar que tem um caos na sociedade, uma parte da população apoia esse negócio. Qual será o próximo passo? Vamos entender. Ameaça ou voz isolada? Aqui na Carta Capital. Deputados dividem-se sobre General Mourão. Parlamentares do PSDB e PPS relativaram a importância do discurso militar. PSOL quer explicações sobre o planejamento de intervenção. Quer dizer, por que o PSDB, que participou do golpe, e o PPS também relativaram? Porque eles estão botando pano quente nas coisas. E não, rapaz, o cara, lá dentro, na cúpula dele, eles devem estar pegando esse Mourão e dizendo, puta que pariu, você é maluco. Como é que você foi falar isso? A gente está planejando aqui com tanto cuidado, tão caladinho, você aí abre o seu bocão fedorento. Pelo amor de Deus, não faça mais isso não. Então todo mundo, não, rapaz, vamos fazer que nem o Vilas Boas. Não, ele disse isso, realmente deu margem para interpretação, mas o que ele quis dizer mesmo foi que a gente não quer fazer nada disso, que nada disso vai acontecer, que não tem perigo nenhum. Não, quer dizer, ele já começa a advogar em nome do cara. Por que ele faz isso, minha gente? Qual seria o interesse? Se ele realmente pensasse que isso é um absurdo, ele não teria dito, olha, isso aqui é um absurdo, já puni ele e ele foi afastado e não sei o que, sei lá. Mas não, ele não tem essa ideia. Ao contrário, quem sabe o Mourão falou a verdade, que o alto comando do Exército sim estaria planejando essa intervenção militar. A atitude do comandante-geral do Exército é muito suspeita. À exceção de deputados da oposição, os parlamentares da Câmara têm preferido não repercutir as polêmicas declarações do general Antônio Hamilton Mourão, enquanto a maioria dos congressistas da base aliada prefere manter-se em silêncio sobre o tema, todo mundo botando pano quente. O militar tem recebido apoio de colegas após garantir haver planejamento muito bem feitos para uma possível solução do problema político em uma palestra de maçonaria em Brasília. Vamos continuar. Militares da reserva apoiam o general Mourão. O grupo de militares aqui da reserva foi apoiar então as declarações de Mourão, que sim, que é preciso. Quer dizer, já existe um movimento de organizado, já estão se organizando, apoiando essa ideia. Claro, a base disso é preciso que uma parte da população apoie esse processo. Senão não funciona. Isso também aconteceu em 64, minha gente, é o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro, exatamente o mesmo roteiro. Agora a gente vai ver alguns deputados no Brasil